E queria aqui, com uma grande satisfação, apresentar aqui o nosso primeiro painel, né, o nosso keynote, Sérgio Vale. Bom, dispensa apresentações, economista-chefe da MB Associados, atualmente colunista da Exame e comentarista da CNN Brasil, mas, enfim, o currículo dele é gigantesco, se vocês forem ver, ele, enfim, formado, é um economista reconhecido aqui no Brasil como um dos principais economistas que vão nos ajudar a debater esse dia aqui, o que é que está acontecendo no Brasil, enfim, na economia global também. Então, Sérgio, obrigado por ter aceito o convite, um grande prazer tê-lo aqui conosco. Por favor, aproveite aqui, o painel é seu, o evento é seu, estamos aqui à tua disposição para debater aqui, enfim, tuas ideias aqui sobre a economia e como isso aqui, e como essas coisas vão mudar o dia a dia das pessoas aqui no Brasil, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Domingos. Grande prazer estar aqui para conversar com vocês. Obrigado à Neurotech pelo convite, a toda a equipe, a todo o pessoal. Temos grandes desafios pela frente, né? Do ponto de vista internacional, do ponto de vista doméstico também, o cenário está bastante desafiador. Como a gente tem um tempo curto, eu já vou dividir aqui a apresentação com vocês e aí a gente vai conversar em cima dela depois no debate, na conversa, né? Deixa eu colocar aqui na apresentação de slide, eu acho que está aparecendo, né? Como eu sempre faço, falar um pouquinho primeiro do cenário internacional, que é bastante relevante nesse momento, que a gente está passando por um cenário de desaceleração forte na economia mundial e, ao mesmo tempo, um cenário que inspira cuidados para 2023. Né? Esse levantamento aqui do FMI é bastante interessante para mostrar, no mapa de calor, o que está acontecendo no mundo e, na verdade, o que está acontecendo nos países emergentes também. O mundo desenvolvido está em desaceleração, né? E aqui, quanto mais vermelho, mais desacelerada está a economia, quanto mais azul, mais está crescendo. O que a gente vê no mundo desenvolvido hoje é esse processo muito claro e concreto de desaceleração que vem pelas razões que a gente vai apontar daqui a pouco, especialmente de inflação e taxa de juros. Agora, olha os países emergentes, né? Alguns com uma situação um pouco mais complicada, muitos relacionados à guerra, né? O caso da Rússia, crises profundas, como é o caso da Turquia, que está numa série de dificuldades nos últimos anos. E eu atento aqui para alguns países específicos, pensando no Brasil e Arábia Saudita, né? Por que esses dois? Porque são dois países fortes em commodities. Boa parte da explicação do crescimento brasileiro desse ano tem a ver com commodities, a gente vai explorar bastante isso daqui a pouco quando a gente falar de Brasil. E a mesma coisa a Arábia Saudita. O Brasil tem menos participação de commodities do que a Arábia Saudita, que é basicamente petróleo e nada mais, e a gente está vendo o resultado. A Arábia Saudita está crescendo com muita força esse ano por conta justamente das commodities. Então, assim, as commodities têm tido um papel muito importante no mundo esse ano para explicar quem cresce e quem não cresce. E no nosso caso, dado que a gente está falando de quase 45% do PIB brasileiro sendo de commodities, é muito claro o impacto que a gente tem desse segmento aqui dentro, né? Mas, olhando lá fora e falando aí dos principais países, especialmente Europa e Estados Unidos, a situação americana é bastante dramática. A gente no Brasil, na América Latina, né, Domingos, pessoal, a gente conhece a inflação há tanto tempo, a gente está acostumado a lidar com inflações elevadas e processos complicados de inflação, a gente está vivendo isso, no nosso caso, desde o ano passado, mas os americanos não estão acostumados com isso. A inflação americana, nesse patamar, é algo que a gente não vê há mais de 40 anos, desde o início dos anos 80. Então, para um americano ver uma inflação de 8% e sistematicamente nesse patamar é algo inédito para a maior parte da população americana. E para o próprio Banco Central americano é algo difícil de lidar. E a gente está vendo isso acontecer com o Fed subindo juros com força, né? Os Fed Funds já estão em 4%, o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, já sinalizou que ele vai desacelerar a alta de juros, mas muito provavelmente ainda vai chegar a 5%. E vamos lembrar que ano passado era uma taxa que estava muito próximo de zero, estava em zero, e a gente está falando de uma taxa aí que em menos de 2 anos vai chegar em 5%. Sempre, pessoal, em toda vez na história americana, nos últimos 70 anos, desde a década de 50, toda vez que a gente teve um processo inflacionário dessa magnitude, com alta de juros tão intensa como a gente está vendo agora, a gente teve uma recessão acontecendo nos Estados Unidos. Então, assim, a gente precisa estar preparado para uma economia americana desacelerando no ano que vem. E a economia europeia, pessoal, é uma situação ainda mais dramática. A economia americana está difícil, mas a Europa, o Reino Unido e a zona do euro estão numa situação ainda mais difícil. Olha a inflação do Reino Unido nesse momento, 11%.
com possibilidade de subir ainda mais nos próximos meses, porque a guerra da Ucrânia está trazendo pressão no mercado de gás para a economia russa, e uma inflação nesse patamar no Reino Unido e uma inflação também de quase 11% na zona do euro, para taxas de juros que estão muito mais baixas, né? A taxa de juros do Banco Central Europeu está em torno de 2%, é uma situação muito mais complicada. Lembrando que a guerra da Ucrânia provavelmente vai continuar nos próximos meses, a gente vai ter essa guerra aí ao longo do primeiro semestre do ano que vem, muito presente ainda. Então, a situação da Europa, a gente fala de recessão nos Estados Unidos, a Europa é uma recessão ainda mais dramática, talvez, que a gente vai ter no ano que vem. Então, a gente está falando de Europa e Estados Unidos, muito provavelmente com dificuldades crescentes no ano que vem. Onde fica a gente nesse cenário, né? E aí a gente fala de um terceiro país, que eu não coloquei nenhum slide aqui, mas a gente precisa falar que é relevante para a gente, que é a China. Né? Onde a China vai hoje é para onde o Brasil está indo em termos de crescimento, especialmente de exportação. E a China, apesar das dificuldades com a Covid que ela está passando agora, alguns mercados em desaceleração, especialmente construção, é um país que vai conseguir crescer entre 3% e 4% no ano que vem. E a gente sabe, mesmo crescendo pouco, esse crescimento em geral, ele vai continuar forte em alimentação, que é o centro da nossa exportação para a China. Então, exportação de produtos industrializados ou esse tipo de comércio, serviços, a China vai sofrer com mais intensidade e quem tem trânsito comercial com a China nesse sentido vai sofrer com mais intensidade. Mas no nosso caso, pensando em exportação de alimentos, de produtos agropecuários, que é o cerne da nossa exportação para a economia chinesa, muito provavelmente a gente vai continuar muito bem. E a gente vê um pouco desse cenário nesse gráfico aqui, que é extremamente importante para a gente. Né? As três principais commodities brasileiras em termos de preços em reais. As metálicas, minério de ferro especialmente, energia, que é basicamente petróleo, né? Óleo e gás, mas petróleo basicamente, estão em forte queda por conta desse cenário de desaceleração da economia mundial, da guerra da Ucrânia e a desaceleração da China, especialmente em metálicas. Mas olha a agropecuária. Está estável, a gente está vendo uma estabilidade desses preços há algum tempo e é uma sinalização muito positiva para a gente, porque 1/3 do nosso PIB é agropecuária e tem sido o dinamismo forte da economia brasileira ao longo desses últimos 2 anos. Então, pessoal, quando a gente entra em Brasil, que é onde a gente começa agora, olha esse gráfico e olha o que está acontecendo agora no impacto das commodities na economia brasileira. Pode ser e parece que não tem nada a ver com vocês, mas tem absolutamente tudo a ver com vocês, porque o setor que cresce com dinamismo, que puxa crescimento na economia brasileira, e que é 1/3 hoje da economia brasileira praticamente, é esse setor. Então, para onde a agropecuária está indo no Brasil hoje, ele está caminhando e está levando o crescimento para o resto do país no final. Olha a renda da agropecuária nos últimos 2 anos e compara o que foi no passado. Né, um crescimento relativamente estável, e nos últimos 2 anos, de fato, a gente teve um super ciclo acontecendo nesse segmento com muita força. Né? Hoje, a renda do agronegócio brasileiro, quando a gente pega as principais cadeias do setor, está em 1 trilhão, um pouco mais de 1 trilhão de reais. E aí, qual o impacto disso, pessoal? Cresce o agro, você tem um impacto muito forte de renda que acaba acontecendo por conta disso, de forma espalhada, que não é só renda do setor do agronegócio. Né? Muitos desses estados, o agronegócio participa de 60%, 70% do PIB até. Né? Então, você tem um impacto nesse segmento, você acaba espalhando, impactando o resto da economia como um todo. Olha o crescimento da massa real de renda nesse momento na economia brasileira, quase 8%. É um crescimento extremamente forte. E aí, quando a gente faz uma comparação dessa renda e onde tem uma forte participação do agronegócio, que é esse gráfico aqui, a gente vê que tem uma correlação importante entre o crescimento da renda e onde tem essa participação do agronegócio. Né? Os estados que a gente vê um crescimento muito intenso de renda, e que isso para vocês é extremamente importante, por conta de impacto claro que tem no crédito, a gente está vendo que justamente os estados que estão tendo esse forte crescimento de renda são os estados com forte participação do agronegócio. Quem não cresce com intensidade, pega, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, o estado que tem petróleo e gás, tem uma commodity importante, mas tem uma instabilidade política, tem um peso muito grande de serviços e indústria e não está conseguindo alavancar crescimento, como a gente está vendo nos estados que têm esse peso forte do agronegócio nos últimos anos. E se a gente vai mais para trás, pessoal, e aí eu quero trazer isso para a gente ter um pouco de ideia de que, olha, não é só agora,
tem sido assim no passado e provavelmente vai continuar sendo assim no futuro, né? Os estados que cresceram nas últimas décadas são os estados com forte peso do agronegócio. Pega o exemplo do Mato Grosso aqui, não sei se tem gente que está assistindo a gente aqui, que é do estado, mas é um estado que cresceu quase 700% da década de 80 para cá. E se a gente olha a lista dos estados que cresceram com força nesse período, de novo, são os estados que têm um forte peso da agropecuária nesse período. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala de agropecuária, a gente está falando da cadeia como um todo, né? Tem componente industrial, tem componente de serviços importante nesse segmento. A gente sempre pensa, quando fala de agropecuária, numa economia mais primária, mas isso não é verdade, né? A agropecuária se sofisticou muito nas últimas décadas e tem um dinamismo industrial e de serviços bastante importante ao longo desse período. Então, pessoal, quando a gente olha a história brasileira dos últimos anos, o agro tem tido um papel muito importante. E está sendo de novo nesse ano, né? O agro está sendo responsável por conta desse choque de preços muito grande para explicar esse crescimento forte que a gente está vendo na economia brasileira agora, né? Mas aí a gente vê, esse crescimento está ajudando a aumentar emprego, essa linha vermelha nesse gráfico aqui é o crescimento da ocupação. A ocupação hoje no Brasil está acima do que era o pico antes da pandemia, o que é extremamente positivo. Mas olha a linha azul. A linha azul é o rendimento real da economia brasileira. Despencou por conta da inflação, está começando a subir, mas rendimento real ainda está abaixo do que a gente tinha antes da pandemia. A inflação corroeu o rendimento da população brasileira ao longo dos últimos 2 anos. E aí a gente sabe o que aconteceu. A gente teve um processo inflacionário extremamente grave ao longo desses últimos 2 anos, pouco mais de 10% ano passado, chegou a 12% no começo desse ano, e agora a gente está caminhando para uma inflação de 6%. Basicamente por conta de corte em alguns segmentos específicos de energia e de combustíveis. A gente viu o corte de impostos que a gente teve a partir de julho. Isso foi essencial para cortar a inflação nesse período, mas foi localizada. Quando a gente olha o centro da inflação, pessoal, e é um centro da inflação que afeta muito a população mais pobre, especialmente, a gente está falando de um núcleo, de um centro da inflação que ainda está em 10%. A inflação brasileira, quando você tira os picos e os vales, digamos assim, o que mais cresce, o que mais baixa, o que mais cai, é uma inflação que está ainda muito pressionada, está em torno de 10%. Alguns segmentos, especificamente, ainda estão muito pressionados, como é o caso de serviços, que está em 8%. Então, essa população brasileira, especialmente a população mais pobre, que é a massa da população brasileira, está ainda sendo pressionada pela inflação. A renda real não está conseguindo acompanhar esse crescimento forte que a gente está vendo na ocupação, né? Então, para esse ano, para o ano que vem, a gente tem uma inflação mais baixa, não tenha dúvida. 6% esse ano, 5,3% no ano que vem. Mas olha alimentação e bebidas, né? A alimentação é um ponto extremamente importante para a população de baixa renda. E a inflação de alimentos esse ano vai ficar de novo em 2 dígitos, 11,5%, provavelmente 8% no ano que vem. Então, tem uma inflação que está corroendo a renda da classe mais baixa de renda no Brasil. E aí, qual que é as consequências disso quando a gente pensa, por exemplo, em crédito, né? Esse aperto que a gente viu acontecer nos últimos 2 anos para essa população que está aí com uma inflação corroendo renda e ela está precisando sobreviver, ela está tomando crédito com força nesses últimos 2 anos em alguns segmentos que pode começar a colocar um pouquinho de preocupação. A gente vê um crescimento do consumo, né, da tomada de crédito em cartão de crédito, cheque especial, e esse gráfico aqui, para mim, é muito sintomático do que a gente está vendo agora acontecendo na economia brasileira, né? Um crescimento forte da concessão real de crédito no cartão de crédito, mas quando a gente vê crédito pessoal, veículos, a desaceleração é muito forte. A população está tomando crédito naquilo que ela tem acesso rápido e fácil, que é o cheque especial, que é o cartão de crédito. Aí qual a consequência disso, né? Que a gente já está vendo acontecer? Se a gente tem uma economia que está com inflação elevada, taxa de juros acelera, o spread bancário sobe, que é a diferença dos juros na ponta para o consumidor e o juro básico, que é a Selic. Esse spread está subindo, significa que esse custo de crédito para a população está ficando mais elevado. Então, ela tem uma renda comprimida, um crédito que está ficando mais caro. A consequência tem sido isso, pessoal. A inadimplência tem acelerado com força nos últimos meses. Aqui ainda só está setembro, mas a inadimplência de outubro já foi para 5,9%, a inadimplência pessoa jurídica já está indo para 2%, e quando a gente abre essa inadimplência, a gente vê uma preocupação crescente com a inadimplência em cheque especial e em cartão de crédito, que estão acelerando com força nesse segundo semestre especialmente. Então, tem um consumidor que está com uma renda
apertada. E aí ele precisa usar esses artifícios, esses instrumentos de crédito disponíveis que acabam trazendo dificuldade à frente, olhando em termos de inadimplência especialmente. Uma consequência dessa alta de juros que a gente está vendo, né, desse momento da economia brasileira que está passando, né, as commodities começando a desacelerar ou ficando estáveis, como a gente viu lá atrás no gráfico, no caso da agricultura, é que essa demanda de crédito que cresceu com força até o final do ano passado começa a querer desacelerar, né? A demanda de crédito regional em termos reais está desacelerando em todas as regiões e também em termos setoriais é a mesma coisa. A gente vê a demanda de crédito setorial desacelerar ao longo desse ano, né? Então, um PIB que cresceu forte ano passado e acabou de ser divulgado o PIB nesse momento, né? Agora às 9 da manhã, o PIB do terceiro trio, o IBGE faz várias revisões, revisou o PIB do ano passado para cima, e esse ano, nesse terceiro trimestre, veio um PIB mais fraco. Já um pouco desses sintomas de alta de juros que a gente está vendo acontecer ao longo desse ano, pessoal. Então, assim, tem uma economia brasileira que já atingiu o pico e está começando a dar sinais de desacelerar. E a gente está vendo isso acontecer no mercado de crédito agora com bastante intensidade. Então, o que isso significa para a economia brasileira quando a gente olha esse ano e ano que vem? A gente vai conseguir aí crescer em torno de 3% esse ano, que é uma boa surpresa em relação ao começo do ano. Mas veja, é uma surpresa que está muito relacionada, de novo, ao agronegócio, né? A forte explosão de preços que a gente teve esse ano, junto com a guerra da Ucrânia, que também acabou jogando esses preços para cima, apesar de ter um pouco de preocupação com custos, né, por conta de fertilizantes, que a gente acabou conseguindo resolver isso ao longo do ano, mas isso ajudou muito na composição do crescimento brasileiro esse ano, né? Mas ano que vem, por conta dessas dificuldades, o consumidor, né, com uma renda apertada, o crédito sendo tomado um crédito mais caro, juros em elevação, a gente tem um crescimento mais desafiador para 2023. Lembrando que é um mundo em recessão, pessoal. Por mais que o Brasil não seja tão aberto como outros países, se o mundo está em recessão, a gente acaba sendo impactado, não tem jeito. Então, é um crescimento que, no final, vai acabar ficando, de fato, entre 0,5% e 1% no ano que vem. Então, assim, para vocês, qual que é o recado de crescimento para 2023? Não vamos brigar aqui por números. Pode ser 0,5%, pode ser 1%, não é essa a questão. A questão que a gente coloca para vocês é que, infelizmente, provavelmente vai ser um crescimento mais baixo do que a gente viu esse ano, que já é um crescimento mais baixo também do que a gente viu ano passado. Então, a gente precisa estar um pouco preparado para esse crescimento um pouco mais fraco que a gente vai ter no ano que vem. Com tantas turbulências, tantos riscos, o que acontece com taxa de câmbio, que é uma variável para a gente extremamente importante, para o agro, para a inflação e, na verdade, para vários segmentos, né? Dado esse cenário internacional de juros elevados, de pressão de instabilidade lá fora, isso, em geral, para mercados emergentes, significa pressão de câmbio, né? A gente vai ver isso acontecer ao longo do ano que vem, provavelmente inteiro. E quando a gente olha aqui o cenário doméstico, tem coisas importantes acontecendo agora, obviamente. A gente teve uma troca, está tendo uma troca de presidente, a gente não sabe exatamente quem vai ser o ministro da Fazenda, o que vai acontecer na economia, mas, em geral, há uma certa preocupação e instabilidade nesse sentido por conta da questão fiscal. A gente não podia chegar aqui nos momentos finais da nossa conversa para abrir para a discussão sem falar desse elemento central, que é a questão fiscal, que vai ser o cerne e tem sido o cerne da preocupação de nós, economistas, ao longo dos últimos 2, 3 anos. Na verdade, a gente vai olhar nas últimas décadas e, na verdade, infelizmente, vai continuar sendo assim também no ano que vem, e isso coloca um peso muito grande para a taxa de câmbio. Quando você tem uma sinalização muito ruim do ponto de vista fiscal, taxa de câmbio reage negativamente, tem uma depreciação, a gente tem visto isso acontecer com força nas últimas semanas. E qual que é o ponto atrás da questão fiscal aqui que a gente precisa colocar e que é um elemento importante para a discussão? A gente precisa, nesse momento que tem a discussão da PEC da transição, o que vai ter de aumento de gasto para o ano que vem, ter muita clareza que a gente vai precisar ter alguma regra fiscal, que hoje também é a grande preocupação que a gente tem no mercado para o ano que vem. E por que a gente precisa ter uma regra fiscal no Brasil? Eu acho que esse gráfico ilustra muito bem as nossas dificuldades com a questão fiscal nas últimas décadas. Gasto público brasileiro, a despesa pública brasileira em 1997 era 14% do PIB. Em 2016, que foi o ano da regra do teto, chegou a 20% do PIB. Subiu 6 pontos percentuais em poucos anos. Se não tivesse nada sido feito, a gente teria esse gasto continuando a subir nos últimos anos. A regra do teto barrou esse crescimento do gasto ao longo dos últimos anos. Então, alguma regra fiscal para impedir que você tenha uma explosão de crescimento de gastos precisa aparecer. O gasto público brasileiro, nesse período 97 a 2016, 2017, crescia sistematicamente em termos reais 6% por ano.
para um PIB que não conseguia crescer 2%. O gasto público no Brasil estava crescendo 3 vezes mais do que o crescimento brasileiro. Não tem sentido econômico isso. E, na verdade, foi a grande razão da nossa crise econômica de 2015 e 2016. Né? O centro daquele problema que a gente teve, daquela profunda recessão, foi o desarranjo fiscal que foi feito nos anos anteriores. Então, assim, a gente está preocupado nesse momento que a gente precisa evitar esse desarranjo fiscal acontecendo novamente, né? E é um desarranjo fiscal em várias frentes, pessoal. A gente está falando de um gasto hoje que está extremamente comprimido nessa regra do teto. Hoje o governo só tem disponível 7%, né? 93% está comprimido com gastos que são obrigatórios e tem 7% para fazer todo o resto, basicamente investimento. Em investimento, nos últimos anos, pessoal, despencou. Né? A regra do teto teve um papel importante, mas teve um papel também de segurar nesse gasto discricionário que tem disponível, gasto com investimento. E esse gasto com investimento caiu com muita força. E hoje o investimento líquido, né, quando a gente tira a depreciação, ele está negativo. E a taxa de investimento no Brasil hoje é só 2% do PIB. Por que isso é importante? Por que eu estou trazendo isso? Porque o próximo governo, o PT, a gente está fazendo uma discussão inicial do gasto social, né, do Bolsa Família, o que vai ser o gasto com Bolsa Família, mas muito certamente nos próximos anos vai haver uma intenção do governo federal de aumentar gasto com investimento também. E a gente muito provavelmente vai ver esse gasto crescer com força aí ao longo dos próximos anos e vai ser um outro motivo de preocupação que a gente vai ter que entrar na discussão ao longo dos próximos anos. Ora, se a gente não fizer o dever de casa na questão fiscal e só ir acumulando gastos sociais de investimento e não fazer uma regra fiscal adequada nos próximos anos, pessoal, olha o que vai acontecer. Se a gente fizer um regime fiscal adequado a partir do ano que vem, com uma regra que funcione, que seja crível, que o mercado acredite, a gente consegue estabilizar a dívida pública em torno de 85%, 86% do PIB, que já é extremamente elevado. A dívida esse ano vai chegar em torno de 76%, 77% no final do ano. A gente está falando de uma dívida que no final do governo Lula pode ficar aí na casa dos 85%. Vai subir. Mas se fizer um regime fiscal adequado, sobe menos. Mas se não fizer e a gente entrar no cenário de descontrole, é essa linha laranja que a gente tem aqui. A gente chega no final do próximo governo com uma dívida de 95% do PIB. 95% do PIB significa câmbio muito mais pressionado, inflação muito mais pressionada, taxa de juros muito mais elevada e o custo de crédito para o consumidor final, que vai voltar a ser aquele proibitivo que a gente viu no passado. Eu tenho a impressão, de todas as discussões que têm sido feitas, que o governo, futuro governo, tem noção e tem percepção da dificuldade fiscal que a gente tem, e eu acho que vão evitar aventuras. O mercado fica nessa incerteza agora do que exatamente vai vir da regra fiscal, mas a gente não tem alternativa. Vai ter que vir uma regra fiscal aí pela frente, a gente só não sabe o que vai ser essa regra fiscal, mas a gente vai ter que precisar trabalhar por ela para a gente conseguir evitar que o pior aconteça aí pela frente na economia brasileira. Eu deixo aqui um resumo das projeções que a gente não vai discutir, depois essa apresentação fica com vocês, para quem quiser para olhar e ver com mais cuidado esses números, mas eu fico por aqui para obedecer o tempo que o Domingos me deu, para a gente conseguir ter aí a possibilidade de conversar e conseguir ter esse tempo de colocar as dúvidas de vocês, as dúvidas do pessoal, para a gente poder conversar aqui. Obrigado pela atenção, pessoal. Maravilha, Tom. Acho que eu assumo agora fazendo perguntas aqui. Não sei se eu já estou no ar. Acho que está com você no ar, Domingos. Sérgio, obrigado. O Breno vai estar aqui contigo fazendo esse bate-papo. Então, vamos só fazer aqui a transição. Enfim, o Breno vai fazer as perguntas, vai coordenar aqui as perguntas do público para você, Sérgio. Muito obrigado aqui pela apresentação. Obrigado, Domingos. Boa, pronto. Acho que já me veio aqui. Muito boa apresentação, Sérgio. Muito obrigado aqui. Só um comentário bem-humorado. Eu lembro nas minhas aulas de introdução à economia, um professor falando que ensinar a inflação na Suíça era um desafio, né? Porque não existia... Hoje não mais. Hoje não mais, né? Exatamente. Não existia... Ensinar a economia no Brasil é ótimo porque você tem todos os eventos que acontecem aqui num curto espaço de tempo, né? Então, qualquer estudante de economia vê tudo na prática, né? Só ler o jornal. Mas, assim, tem algumas perguntas aqui para te fazer. Eu, olhando a sua apresentação com carinho aqui, né, vários elementos, né, economia mundial, essa transição de governo com uma questão de gasto aqui preocupante, o nosso processo de renda, né, pressionada,
tudo isso denota para mim um cenário de cautela, né? E a gente está falando muito de tendências aqui, especialmente no mercado de crédito, é um que eu particularmente atuo mais. A gente viu aqui um cenário de inadimplência muito pressionado, você trouxe ali também isso, né? Mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. A gente tem 3 grandes indústrias aqui, né? Seguro alto, seguro saúde, né? E crédito. A perspectiva que você vê é de cautela para todas elas? Alguma delas vai surfar aí uma onda um pouco mais fácil? Qual o cenário que você diria que para as pessoas que estão aqui nos ouvindo em relação à perspectiva, principalmente para o próximo ano? Olha, Breno, eu tenho a impressão, quando a gente olha o mercado de crédito no geral, um pouco dessa dificuldade que eu coloquei aqui na nossa conversa inicial, né? A gente tem um cenário de juros elevados que vão ficar ainda, a gente acabando tendo tempo de explorar isso um pouco mais, mas aproveitando aqui o momento, essa percepção de risco fiscal dessas dificuldades vai fazer com que o Banco Central fique com a Selic por mais tempo elevado, né? Provavelmente ela vai ficar aí 13,75 por mais meses, até metade do ano que vem. E mais, eu diria que há um risco muito grande do Banco Central começar a sinalizar, olha, se o fiscal não for bem encaminhado, a gente, em vez de baixar a taxa de juros, a gente vai subir. Então, assim, tem um risco de um custo de crédito mais preocupante no ano que vem, e com esse cenário de uma inflação que está ainda rodando acima de 5%, um cenário de crescimento mais baixo, esse consumidor de baixa renda, especialmente, fica pressionado em termos de crédito, e a gente precisa acompanhar isso no ano que vem, que eu acho que vai ser um mercado um pouco mais desaquecido do que a gente viu acontecer em relação a esses últimos 2 anos de saída da pandemia, né, com uma retomada um pouco mais consistente que a gente viu acontecer. Mercado de saúde, historicamente, tem sido positivo, e olhando o envelhecimento da população e o track que a gente está vendo ao longo dos últimos anos, tende a ser positivo, apesar da desaceleração que a gente está vendo na economia brasileira no ano que vem. Eu colocaria talvez o mercado de veículos no meio do caminho, né? Saúde tende a ser um pouco mais positivo, crédito em geral mais desafiador. Mercado de veículos, a gente está vendo uma retomada um pouco melhor agora, né? A gente está tendo vendas um pouco mais consistentes nesses últimos meses acontecendo, muito por conta de mercado de locadoras que estão comprando automóveis com força nesse momento, não é tanto o consumidor final, mas está dinamizando o segmento de veículos de qualquer maneira. Vamos lembrar, né, Breno, no começo do ano, o mercado de automóveis, mercado de veículos no Brasil estava extremamente preocupado. A gente falava com as grandes associações, tanto Fenabrave, Anfávia, o cenário era lúgubre, não é? Era um crescimento, uma queda de vendas esperada esse ano, que muita gente falava que poderia ser 15%, 20%. A gente está chegando esse ano com uma provável estabilidade, talvez até um pequeno crescimento podendo acontecer, né? Minhas estimativas de crescimento de vendas de autos, né, de autos e comerciais leves para o ano que vem está na casa de 7%. Quer dizer, mesmo com crescimento de 0,5%, a gente tem aí uma retomada, um processo de retomada que está acontecendo. Muito disso também, né, Breno, vem por conta desse cenário que a gente tem de saída da pandemia também. Você está tendo uma normalização da distribuição de insumos mundo afora, você está tendo uma normalização dessa distribuição de chips, né, de semicondutores, que é importante para o mercado automobilístico. Então, a produção está voltando a normalizar. A produção voltando a normalizar, o consumidor tem disponibilidade de voltar a consumir, a gente vai ver isso um pouco mais acontecendo esse ano. Para colocar uma pimenta mais complicada, Branco, a gente sabe que a economia tem boas notícias, mas também tem as complicações em geral, não tem jeito, ainda mais quando a gente fala de Brasil, né? A gente falou de China na apresentação, a China tem uma dificuldade adicional com a questão dos semicondutores, né? Virou uma questão bastante importante, porque ela está em guerra com os Estados Unidos nesse momento. Os Estados Unidos abriram aí uma sanção econômica muito profunda de semicondutores para a China desde outubro, e isso pode afetar a produção chinesa desse segmento de chips, isso pode eventualmente afetar a produção de bens industriais mundo afora, né, da própria exportação de chips dela mundo afora. Então, tem um cenário aí que, para o mercado de automóveis, essa retomada gradual que a gente está vendo do consumidor é importante, mas a gente precisa estar um pouco atento do ponto de vista da produção, né, olhando aí pela Anfávia, se essa dificuldade com os chips chineses não vai trazer dificuldades adicionais no ano que vem. Mas, no geral, tende a ser um pouco melhor do que a gente estava caminhando esse ano, tá? Então, assim, eu diria que esses 2 segmentos para vocês tendem a ter bons resultados e bons números em 2023, tá, Breno? Maravilha. Não sei se vocês me ouvem aqui. Maravilha. Assim, o que eu tiro daqui do que você está comentando, Sérgio, no caso de crédito, a gente tem um vento contra, né? E no caso de veículos, tinha um super vento contra que a gente deve deixar algo um pouco mais estável. No caso de saúde, um cenário um pouquinho melhor.
No entanto, assim, a gente vai debater muito ao longo do dia aqui soluções para esse mercado em que a busca de eficiência interna, né, dado que a gente não vai ter aqui nenhum grande cenário positivo, a busca de eficiência do que a gente já faz se torna imperativo para as cobranças que todos temos aqui, todas as empresas têm de melhorar os seus resultados, né? Nunca vi um orçamento de um ano com decréscimo em relação ao ano anterior, né? Sempre orçamentos mais agressivos. Então, acho que a gente vai debater bastante aqui soluções para todas essas indústrias para que a gente melhore. Mesmo a de saúde que vai crescer, os problemas que existem hoje, se ela cresce, esses problemas crescem de tamanho, né? Então, é importante que a gente esteja ligado aqui com o que vai ser debatido ao longo do dia aqui. A gente está com um tempo super apertado, tem várias perguntas aqui das pessoas, eu vou selecionar uma delas aqui para te ouvir um pouco, Sérgio. Assim, a gente tem novas tecnologias aparecendo no mercado. Eu acho que uma das que a gente vai debater aqui muito são dados alternativos que existem no mercado hoje, né, de uma forma que não existia um tempo atrás. Mas a gente tem aí o Pix, né, e outras formas de inclusão. Na tua perspectiva, né, como é que você vê essas novas tecnologias vis-à-vis o crescimento de crédito e impacto em taxa de juros? Assim, o que você está acompanhando disso daí? Esse é um ponto importante, Breno, que se a gente olhar, e vocês são parte disso, né? Vocês estão aí no mercado há 2 décadas já, vocês presenciaram e foram parte instrumental desse processo também aqui na economia brasileira, mas vocês sabem que o Brasil tem aí uma tecnologia bancária, tecnologia de crédito, que é de ponta e tem sido assim ao longo das últimas décadas, né? O próprio processo hiperinflacionário nos anos 80 fez com que o sistema bancário, naquele momento ainda incipiente, apostasse muito em tecnologia, né? E o Brasil tem vindo muito nesse caminho ao longo das últimas décadas. O Banco Central tem sido um proponente muito ativo nesse sentido. E aí eu coloco, nesse ponto de vista, olhando a dinâmica de crescimento potencial que a gente tem no Brasil nos próximos anos, Breno, lembrar o seguinte, o Brasil tem essas dificuldades, mas quando a gente compara com outros mercados emergentes mundo afora, olhando o tamanho da população, o tamanho de potencial da nossa classe média, o que a gente tem de ganhos possíveis ainda em tamanho de crédito, de endividamento da população, hoje a população brasileira não é muito endividada, né? Quando a gente pega aí o tamanho da dívida nos cálculos do Banco Central, comparado com a renda anual, que está um pouco acima de 50%, é um número extremamente baixo. Mas é um número baixo porque o custo desse crédito é extremamente elevado. Então, se a gente conseguir estabilizar a economia brasileira ao longo dos próximos anos, como a gente estava nesse caminho ao longo da nossa história recente, a gente teve aí as dificuldades, mas a gente seguir nessa trajetória, tem um potencial de demanda de crédito no Brasil excepcional quando a gente olha no futuro comparado com outros países emergentes. Quer dizer, o mundo financeiro internacional, digamos assim, está muito interessado com esse Brasil dos próximos anos, se fizer o dever de casa. Tem um potencial muito grande aqui de demanda de crédito para acontecer. E toda a tecnologia bancária, a tecnologia financeira está sendo colocada, só vai facilitar esse processo. Então, assim, eu acho que a gente está aqui com o cenário perfeito para isso começar a acontecer com força. Todos os instrumentos estão sendo criados tecnológicos ao longo dos últimos anos, conseguirem, de fato, ter essa demanda aparecendo com mais força. Porque hoje a gente tem a oferta, tem a tecnologia que está pronta, está tinindo para acontecer, na verdade, a gente com essa tecnologia de ponta, mas a demanda ainda precisa aparecer com força. Essa demanda para aparecer com força depende dessa estabilidade macroeconômica acontecer com mais celeridade. Isso vindo, a gente está pronto, né? Vocês vão conseguir servir essa demanda que é interesse não só do sistema financeiro brasileiro, mas internacional também nos próximos anos. Então, assim, a gente precisa passar por esse cenário difícil, adverso que a gente tem agora, Breno, mas eu vejo um potencial muito grande quando a gente olha a demanda de crédito no futuro, e aí a tecnologia vai estar pronta para conseguir servir essa população que vai ser demandante nos próximos anos. Eu acho que uma forma de ver isso que você está colocando é assim, né? A gente lê muito, né, que o brasileiro está muito endividado, né? Saiu lei de superendividamento. Se a gente fosse comparar com uma dieta, né, a gente está endividado com as coisas erradas, né? Tem muito hambúrguer, muita batata frita, muita pizza, está faltando o legume e a carne magra aqui nessa sopa do crédito, né? Créditos imobiliários, crédito para crescimento com investimento para crescimento de empresas e tudo mais, né? Bom, eu acho que a gente está aqui super estourado, quer dizer, super estourado não, estamos exatamente na pinta aqui, né? Então, vou devolver aqui a palavra. Sérgio, foi super prazer. Já te falei isso
presencialmente, né? Vou falar agora aqui em público, sou seu fã, cara, assim, as coisas que você traz são muito interessantes, de uma forma fácil de ver. Tenho certeza que contribuiu muito aqui para quem está assistindo. A nossa audiência aqui se empolgou com os gráficos de inflação que você mostrou e inflacionou para caramba aqui desde a hora que a gente abriu até agora. Está crescendo bastante gente ouvindo aqui. Sérgio, super obrigado, em nome aqui da Neurotech, em nome aqui de todos os nossos patrocinadores também. Obrigado pelas palavras, Breno, foi um grande prazer, obrigado a todos aqui pela oportunidade, fico disponível no futuro e é um grande prazer, até a próxima.